Oiê, vamos falar de redação? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação, e no novo formato de vídeo também para poder fazer com que vocês tenham um pouco mais de conteúdo, sem fazer com que se torne também tirar um pouco da qualidade. Eu trouxe aqui então um cenário que a gente poderia até pensar, porque pensando até mesmo dessas notícias e até mesmo que a gente faz muita redação, eu acho que a gente poderia fazer um exercício mental até mesmo de como a gente tem toda a situação da CPI das bets. Eu não vou aqui falar sobre o que a gente vai ter muito especificamente do que vai ter do futuro, ou até mesmo de analisar e explicar toda a situação, mas eu acho que é inevitável que quando a gente está escrevendo redação, meio que vão surgindo alguns problemas, como por exemplo, eu tinha muito esse exercício com os meus alunos, de quando a gente assiste um filme, de ficar pensando, pô, como que você pode usar esse filme numa redação? Porque é meio que um exercício já para você poder pensar de forma crítica. Eu fazia isso muito com, por exemplo, Rei Leão, porque eu mostrava muito para meus alunos que Rei Leão é um filme que dá para poder utilizar em qualquer tema que você tenha de redação. Isso, inclusive, eu deixo até para você nos comentários, para deixar para mim um tema de redação que você perguntaria para mim como que eu colocaria Rei Leão e eu vou responder você. Então, a CPI das bets a gente pode perceber talvez algumas coisas, né? Como, por exemplo, na redação do Enem, eu não vejo muito isso caindo como uma redação. Por quê? A redação do Enem fala sobre situações que a gente tem, de fato, de alguns direitos sociais aos quais eles não estão sendo garantidos para a população. Se fosse pensar nessa CPI das bets, eu acho que talvez a gente poderia falar sobre o aumento do vício que existe de pessoas em jogos de azar. Eu acho que isso se encaixa muito com, por exemplo, a gente falar não do que a gente tem dessa organização das pessoas que está cada vez mais difícil da gente conseguir fiscalizar, ou mesmo da influência, mas eu acho de como que a gente tem o aparato do Estado na parte da saúde para poder ajudar essas pessoas que estão viciadas. Então entenda que não é muito relacionado com a CPI das bets quando a gente fala do Enem. Talvez a gente fale como está deteriorando, como tem um aumento de pessoas que estão viciadas em jogos de azar e elas estão com dificuldade em arranjar ou ter o serviço na área de saúde para poder conseguir ter esse alívio e também esse tratamento. Por um outro lado, eu acho que muito provavelmente a gente teria que quando a gente fala já da CPI das bets em temas de Unifesp, Unesp, que tem a banca da Vunesp ou até mesmo o UEA, talvez surgiria algo como a gente teria da CPI das bets, como a gente tem a eficácia do que temos dos deputados e também dos senadores até organizados nessa CPI. A gente não pode ignorar que está tendo muito essa situação de praticamente uma política de performance. Então a gente tem muitos dos que a gente tem dos deputados, dos políticos e até mesmo das pessoas que vão lá, indo mais para poder conseguir fazer com que se tenha uma performance, com que se tenha muito mais elas querendo aparecer para uma publicação do que de fato exercer o que deveria estar sendo exercido, que é fazer uma legislação, ouvir de forma séria. Então, por exemplo, pensar que tem pessoas pedindo para poder tirar foto, pessoas que estão indo de moletom para uma CPI. Então, é pensar que toda essa organização ela está sendo feita de forma proposital, porque as pessoas querem que isso vire um tipo de comentário, em vez de ver qual que é o fim que isso vai acontecer. Como, por exemplo, o que será que vai ser colocado no final da CPI das bets? É fazer uma regularização? É tornar crime que as pessoas possam fazer esse tipo de anúncio nas redes sociais? Ou até mesmo, por que até agora a gente não tem esse tipo de regulamentação? Se a gente for ver, é cada vez mais comum a gente ver tanto pessoas que já têm dinheiro, como o caso do Neymar e do Luciano Huck, fazendo o que a gente tem de apostas e fazendo propagandas disso, sendo que, na verdade, eles nem precisariam fazer isso. Tipo assim, como que é possível essas pessoas quererem mais dinheiro? Então, é perceber que, quando a gente for falar desses temas da UEA, ou da Unesp, ou da Unifesp, a gente possa colocar qual que é a eficácia que a gente tem realmente do que a gente tem, da escolha desses políticos para poder exercer alguma coisa, ou até mesmo como a gente tem essa percepção da política, porque parece que eles querem falar, tipo, muito mais essa questão do falar e do performar do que realmente fazer alguma coisa. E eu acho que é daí que a gente poderia até perceber de como a redação da FUVEST poderia trabalhar isso, não especificamente, mas de como perceber como existe cada vez mais na sociedade uma percepção de a gente monitorar o que se fala e não o que se faz. Então é cada vez mais comum e recorrente a gente ficar assim, ó, veja o que a pessoa falou, veja o que a pessoa disse, veja o que a pessoa citou, em vez de a gente fazer uma análise do que as pessoas estão fazendo. Como, por exemplo, nossa, você viu o que o Lula falou, você viu o que o Bolsonaro falou, mas tipo,
esse não é o mais importante. A gente precisa perceber o que as pessoas estão fazendo ativamente. A gente precisa ver na política como que a gente tem o que está sendo feito e o que está sendo dito, porque a gente pode ter várias vezes as pessoas falando, mas isso não importa. Se a pessoa falar assim, ó, eu vou criar uma lei, tá, mas essa lei foi criada, essa lei vai ser criada como? Ah, mas é que tem que pensar no espírito e não no tecnismo. Não, quando a gente fala de espírito, você pode dizer de qualquer outra coisa, mas quando a gente fala de tecnicismo, é porque a lei ela é técnica, a lei ela é específica, a gente precisa prestar atenção sim na parte técnica. Então, eu acho que a CPI das Bets mostra muito de como que nós estamos focando na área da política de uma forma completamente diferente, que é prestar atenção no que é dito e no que é falado, em vez de prestar atenção no que está sendo feito. Até mesmo, por exemplo, da questão da CPI das Bets, das pessoas estarem prestando atenção muito mais no que as pessoas vão lá para poder falar, em vez do que estão fazendo. Até mesmo como a gente teve do caso da Virgínia, que ela passou por lá, virou uma festa e depois, na mesma noite, ela tava cantando a música do Tigrinho no Stories em uma festa. Tipo assim, cara, olha isso. Tipo assim, as pessoas é quase que maluco a gente perceber a situação de que, tipo assim, é praticamente um deboche. Então, a gente vê tanto deboche por parte dos influenciadores, como também parece que praticamente uma negligência do que a gente tem dos políticos. E aí, pior, não vai mudar muita coisa, porque esses políticos vão continuar por ali por muito tempo. E aí, nesse negócio da CPI das Bets, eu acho que na Unicamp talvez seria um pouco difícil de cair atualmente, até porque no ano passado a gente teve justamente o vício de crianças e adolescentes no que a gente teria de uma carta anúncio de um aviso para os pais. Então, esse tema cair de novo, eu não sei se cairia especificamente com a CPI das Bets, mas talvez cairia com essa política de performance, que é dos políticos quererem falar, né, tipo, ah, eu vou criar uma lei e não cria, ah, eu vou fiscalizar e não fiscaliza, ah, eu vou fazer aquilo e não faz. Então, realmente, da participação social e de como a política se vira muito mais um circo, muito mais uma performance do que de fato uma execução. No que a gente poderia ter da URGS, que geralmente nós temos um texto motivador para ir depois se conversar, muito provavelmente um artigo de opinião que analise a CPI das Bets poderia cair muito nesse ponto, de tipo, como a gente tem a eficácia dos políticos, como nós temos também a eficácia de como se organiza e também das leis e também no panorama geral, que aí você poderia fazer então uma afirmação ou se não uma desaprovação. Por conta desse tema estar muito em voga, eu acho que é muito inevitável que você ache com muita facilidade algum artigo de opinião para poder você pensar do lado de que você concorda ou que você discorda. E aí você realmente fazendo com que você mostre que você leu o texto motivador, porque o mais importante do texto da URGS é mostrar que você leu o texto, trazer os pontos, e ou você confirma, ou você vai contra, ou até mesmo você pode trazer um meio termo de que você concorda, mas um outro ponto você discorda. Mas eu acho que é sempre interessante você fazer a leitura de artigos de opinião sem problema nenhum. Nesse sentido, então, a gente pode perceber que muitas são as possibilidades de você trazer a CPI das Bets, até mesmo como um repertório que você poderia trazer, para você poder trazer como que, de fato, quando a gente tem uma organização social, a gente percebe que a lei ela não cai a mesma para todos. Então você pode perceber que a forma de tratamento das pessoas que foram fazer depoimento é diferente, assim como o que a gente está esperando das pessoas que estão fazendo a CPI das Bets, ela está totalmente deturpada. Então é perceber que esse repertório ele é muito válido para a gente poder falar sobre garantia de direitos e fiscalização. Então isso é uma coisa interessante de você perceber quando você for fazer outros tipos de redação, e até porque também é um repertório válido, até porque é uma análise do que você tem do mundo, mas que eu acho que de fato que cair como tema de redação, eu acho meio difícil cair especificamente isso. Por fim, eu acho que a UERJ também poderia trazer esse mesmo fato do que a gente tem da CPI das Bets, mas eu acho que traria primeiro com o que a gente teria, com um texto para a gente poder analisar isso, mas até mesmo a gente poderia analisar quando a gente tem outros tipos de texto que vão aparecer dentro do que a gente tem da UERJ, porque se eu não me engano, nesse ano a gente vai ter o Hamlet como a obra para a gente poder pedir um tema de redação. Talvez o Hamlet, ele vindo como que a gente teria essa deturpação dos laços familiares, como a gente perceber que coloca-se acima do que tem do laço familiar, com uma questão de procurar por poder, procurar por alguma fama, procurar por algum dinheiro. Então, essa deturpação que a gente poderia ter também da CPI das Bets, de como que a gente tem que, em vez de estar se procurando realmente de como que a gente pode tornar uma sociedade melhor, tornar uma sociedade mais justa, tipo, não, a gente está justamente fazendo um palco para um monte de pessoas ganhar
seguidores e mais pessoas irem apostar em bet e perder dinheiro. Seria uma possibilidade que eu acho que a Word poderia ir. Então, se você quiser também um outro vídeo meu que eu falasse desses cenários possíveis, dessas notícias, né, se alguma coisa pudesse cair como tema de redação ou como usar na redação, ou até mesmo alguma sugestão de algum vídeo que você queira, por favor, não deixe de deixar nos comentários para eu poder também saber como melhorar ou também deixar menos pior esse tipo de vídeo. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!